Pai Celestial, reunimos-nos em Tua presença neste momento, agradecendo-Te pela Tua grande intercessão por nós. Viemos de joelhos, com os olhos fechados. Podemos eliminar todas as distrações através da visão. Assim podemos nos concentrar nesta conversa, nesta oração. Você sabe do que precisamos. O Senhor sabe qual é a nossa maior necessidade. O Senhor sabe por que viemos hoje. O Senhor é um grande médico. Tu és o nosso Salvador. O Senhor é quem está prestes a terminar o tempo de graça e voltar para nos buscar. O Senhor só pode nos preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, financeiramente e socialmente. Que esse trabalho comece para alguns, que esse trabalho continue para o resto de nós. Abençoa-nos agora enquanto iniciamos esta jornada de 9 meses. Esta jornada de 9 meses. Eu oro para que esta palavra de hoje seja impactante, que transforme vidas para melhor. Que não haja interrupções, nem distrações. Oramos para que os santos anjos protejam este lugar. Circule este lugar, removemos todos os espíritos impuros desse lugar, enquanto nos entregamos por completo. Enche-nos com o Teu Santo Espírito. Sejam as crianças, os jovens, os adultos, as pessoas da região, as pessoas online. Vocês nos alimentaram. Alimente-nos novamente com pão fresco e quente da padaria celestial. Revitalizar, reformar. Essa é a nossa oração. Enviamos a Ti no lugar santíssimo do santuário celestial em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 No capítulo 1 de Marcos, Cristo começou sua mensagem nos versículos 14 e 15. E essa era uma mensagem solene e urgente. E estamos vivendo em um tempo, irmãos e irmãs, em que precisamos nos mostrar urgentes nestes últimos dias. Deve haver mensagens que nos façam chorar entre o pórtico e o altar. E não apenas dizer, Senhor, poupa-nos, mas Senhor, poupa-me. E acredito que esta mensagem, se dermos ouvidos às palavras aqui contidas, nos levará à salvação e ao selamento. Se rejeitarmos esta mensagem de hoje, quero dizer, meus amigos, que vocês podem estar perdidos. É assim que essa palavra se torna solene hoje em dia. Então vamos começar. Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Jesus diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Vamos parar por aqui. O que está em jogo? E isso exemplifica algo que implica urgência. O reino de Deus está próximo. Isso é urgência. E então vem o trabalho de preparação. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Portanto, antes de falarmos sobre arrependimento e a preparação prática e espiritual, deve haver uma mensagem que deixe bem claro a urgência da situação. Qual é aquela palavra, meus amigos? Isso se chama urgência. E a maioria das mensagens não é urgente. Esses são sermões fracos. Vamos a Mateus 24 e observem atentamente o que a Bíblia diz. No versículo 33. Porque, amigos, estamos vivendo em um tempo em que cínicos, como zombadores das mensagens da verdade presente, sim, escarnecedores da verdade presente, estão nos dizendo, não falem sobre datas,
Porque ao falar sobre datas, você está definindo um cronograma, você está marcando um encontro. Bem, meus amigos, vamos dar uma olhada na Bíblia e no espírito de profecia e ver se o que estamos pregando e ensinando aqui na Save to Serve está de acordo com isso. Se está na palavra, se está na palavra. Quem disse que não podemos pregá-la? A única preocupação que devemos ter é que alguém esteja pregando algo que não está na Bíblia e não está de acordo com o espírito de profecia. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Em Mateus 24, a Bíblia diz, no versículo 33, assim também, vós, quando virdes todas estas coisas. Qual é a próxima palavra, meus amigos? Estava escrito, adivinhe, especular. Diz, saiba que está perto, até mesmo as portas. O que é isso? A segunda vinda. Não a segunda vinda. O que é isso? O fim do período do tempo de graça. Não, o fim do tempo de graça está próximo às portas. Meus amigos, peguem um instrumento de escrita. Quero que investiguemos a fundo bem aqui abaixo da superfície. Se eu disser que algo está perto, a palavra perto implica que existe um prazo. Não se pode dizer que algo está próximo se não houver um prazo definido. Pensem nisso. É perto. Perto de quê? Está relacionado com o quê? Se eu disser que o homem está vindo me buscar e ele está perto, perto de quê? Pode ser um local ou um horário, se isso fizer sentido, amém? Então, como a Bíblia poderia dizer que devemos saber que está próximo, se Deus não nos deu um prazo limite? Estamos juntos, meus amigos? Estamos juntos? Gostaria que todos vocês notassem esta declaração no livro O Grande Conflito, nas páginas 370 e 371. Uma palavra do Salvador não deve ser usada para destruir outra. Embora nenhum homem, nem mesmo Andrew Henriques, embora nenhum homem, nenhum pregador agora, segundo 2 de maio de 2026, nenhum homem agora, embora nenhum homem saiba o dia nem a hora da vinda de Cristo. Vamos ler, amigos, o que somos, o que nos foi instruído e exigido, saiba quando estiver perto. Como saberemos se está próximo, se Deus não nos deu um prazo? Pensem nisso, meus amigos. Somos ensinados também que desatender, ignorar o aviso de Deus e recusar ou negligenciar o conhecimento de quando o seu o quê? Vamos, a sua vinda está próxima e será tão fatal para nós quanto foi para aqueles que viveram nos dias de Noé. De quem é o dia? Nos dias de Noé. Não saber quando o dilúvio iria acontecer. Isso significa que a inspiração nos dá o tempo de Noé como um exemplo, como uma amostra, como um exemplo final, como um tipo, um modelo para os últimos dias. Como as pessoas nos dias de Noé saberiam quando o dilúvio estava próximo? Como eles poderiam saber disso? Disse o quê? Eles devem ter recebido um prazo. Imaginem se Noé tivesse apenas pregado, um dilúvio está chegando, um dilúvio está chegando. E então a palavra de Deus diz, vocês deveriam ter percebido quando estava próximo. Noé não nos deu um prazo. Somente com um prazo definido é possível ter a compreensão de que algo é do interesse de todos. Então vamos para Gênesis, capítulo 6. Qual foi o prazo que Noé deu àqueles antes do dilúvio? Não me subestimem hoje. Qual era o prazo final? 120 anos. O capítulo 6 de Gênesis é confirmado no versículo 3. E é isso que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que Noé, pela fé, avisado por Deus acerca das coisas que ainda não se viam,
movido por temor, construiu uma arca para o salvamento de sua alma e de sua família, por meio da qual condenou o mundo e se tornou homem da justiça que vem pela fé. Será que Noé também tinha uma tâmara? E foi por isso que ele entendeu como trabalhar com urgência, com eficácia e de forma incisiva, porque Noé tinha um prazo a cumprir. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, nos versículos 37 a 39, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos últimos dias. Vamos, falem comigo, de quem é o dia? Assim como nos dias de Noé, Deus deu a Noé um prazo. Isso significa que Deus deve nos dar o quê? Um prazo para que possamos saber quando Ele estiver próximo. Porque a inspiração diz que ignorar ou recusar saber da proximidade será tão fatal. Qual é essa palavra? O que isso significa? Será tão fatal para nós quanto foi para aqueles que viveram nos dias de Noé. O não saber quando viria o dilúvio, o não saber quando o fim do tempo de graça se aproxima, não saber quando a segunda vinda de Cristo está prestes a se tornar realidade. Então, qual é o prazo que Deus nos deu? Meus amigos, esse prazo é de 6.000 anos. Acompanhem-me em 2 Pedro capítulo 3, e ele diz, sua definição de data e hora, sua definição de horário, a Bíblia diz o que estou dizendo agora. Será que a inspiração expressa o que eu estou pregando agora? Vejam bem, amigos, aqueles que não gostam desta mensagem são pessoas que amam o mundo e seus pecados. Você precisa se arrepender antes que morra e se perca de vez. 2 Pedro, capítulo 3. Se você estiver lá, simplesmente digam amém. Observem atentamente os versículos 3 a 8. A Bíblia diz que o relato da criação, o relato de onde? Vamos, falem comigo. O relato da criação é um tipo de representação da segunda vinda. Assim como na criação houve 6 dias, e então Deus descansou em um dia, o 7º dia daquela primeira semana. Da mesma forma, a Bíblia diz, ora, um dia da criação, no que diz respeito à segunda vinda, representa 1000 anos. Verso 8, amados, não ignorem uma coisa. Quanto tempo dura um dia para o Senhor? 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor são como um dia. Assim, os 6 dias da criação, quando Deus trabalhou e Deus labutou, e Deus trabalhou em nossa salvação agora mesmo. Será que Deus está trabalhando para nos salvar neste exato momento? Assim, 6 dias de criação, 6.000 anos no plano de salvação. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. E aquele dia em que ele descansou na criação representa os 1000 anos que passaremos no céu durante esse milênio, com base em Apocalipse capítulo 20. Isso é Bíblia, meus amigos. No entanto, há quem diga que se você pregar isso, você está dando datas. Bem, adivinhem só, não importa o que você diga, vou pregar isso. E se você ficar bravo e descontrolado, que assim seja. Existe um manicômio aqui perto, em Atlanta, confirmam. Vejam só isso, meus amigos. Isso é o grande conflito. Será que a inspiração nos diz que o plano de salvação durará 6.000 anos? Então, já que há muita controvérsia sobre isso, devo pregar isso? Então, quem é você para me dizer que não devo pregar isso? Afaste-te de mim, Satanás. Observe a próxima declaração, uma segunda afirmação. Número 2, de 6.000 anos. Número 3 e número 4, 6.000 anos. Número 5 e número 6, 6.000 anos. Número 7, 6.000 anos. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. E a inspiração diz agora, escutem. No ano 27, quando Cristo foi batizado por João Batista, isso marcou um marco de 4.000 anos. Que marcador era aquele? Eu disse isso? Não, eu disse isso. Essa afirmação está no livro O Grande Conflito e o Desejado de Todas as Nações.
Se está neste livro, devo pregar sobre isso, devo ensinar isso. Então, como ousam vocês, apóstatas, me dizer para não pregar isso? Está na Bíblia e no espírito de profecia. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Observem com atenção agora. Então, se considerarmos o ano 27, isso nos leva a 4.000 anos. Quanto é 27 mais 2.000 anos? Vocês têm medo de dizer? Vocês têm medo de dizer isso? É 2027. Essas são as minhas palavras. Eu disse isso 6.000 anos no plano de salvação, e então chega ao fim. Passamos os 1.000 anos no paraíso, e depois vem a nova terra. E no ano 27 eram 4.000 anos. Simplesmente de 2.000 a 27 é 2027. E quando eu prego isso, as pessoas dizem: lá vamos nós de novo com essa história de datas. E eu respondo: sai de perto de mim, seu demônio. Você não pode impedir este ano de 2027. Isso significa que em 2027 teremos oficialmente começado os últimos dias. Não os últimos meses, não os últimos anos. Entramos oficialmente nos períodos de 6.000 anos. Só Deus sabe o dia e a hora e o mês em que Ele retornará. Só Deus sabe disso. Observem com atenção. Só Deus sabe disso. Observe com atenção. Quando Cristo foi crucificado no ano 31, isso também nos leva a um período de 4.000 anos. E 2.000 mais 31 resulta em 2031. Sabe de uma coisa? Pai Celestial, solta esta minha língua. Sim, Senhor, é uma mensagem urgente. Que isso penetre profundamente nos corações do seu povo. Que eu não atrapalhe. Por favor, Senhor, cure minhas falhas. Tenho dificuldades para falar. Por favor, Senhor, que minha língua esteja sempre pronta para escrever. Sela o teu povo em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos para Lucas capítulo 10. Então, como é possível, meus amigos, que 27 sejam 4.000 anos? O ano 31 corresponde a 4.000 anos. O que significa que 2027 nos leva ao período de 6.000 anos. O ano de 2031 também nos leva ao período de 6.000 anos. Porque em Lucas capítulo 10, para qual capítulo vamos agora? No livro de Lucas, em Lucas capítulo 10, versículos 29 a 35, mostramos cuidadosamente que esses dois eventos, o batismo de Cristo e a crucificação de Cristo, combinados nos levam à marca de 4.000 anos. Agora, anotem esta data. É 17 de janeiro de 2026. Eu lhes dei um estudo bíblico impactante à noite, onde abordei exatamente o que acabei de dizer. Vamos voltar ao meu ponto. Assim, 2027 marca oficialmente o início dos últimos dias da história da Terra, o marco dos 6.000 anos. E em que ano estamos vivendo agora? 2026. E quando for 2027, vamos lá, quando o ano 27 estava prestes a se tornar realidade, Jesus estava prestes a ser batizado, quando nosso Salvador estava prestes a ser ungido, quando nosso Salvador estava prestes a se tornar oficialmente o Cristo, o ungido, quem o céu enviou para preparar o mundo para o primeiro advento de Cristo, no ano 27, qual era o nome daquele homem? João Batista. Seu nome era João Batista. Quero que todos escutem. Em preparação para o ano 27, o marco dos 4.000 anos, João Batista foi enviado. Estamos prestes a entrar em 2027. O marco dos 6.000 anos.
Então, quem Deus suscitará nestes últimos dias? Homens como João Batista. Que tipo de ministérios Cristo suscitará? Ministérios como o de João Batista. João Batista era um pregador de conferências ou um pregador autossustentável? Será que João Batista era um pregador da conferência do Sinédrio daquela época, que hoje chamaríamos de Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia? O quarto foi o ministério de João Batista, independente do Conselho do Sinédrio, independente da então Conferência Geral. Um adventista do sétimo dia, meus amigos, é evidente que se trata da segunda opção. Ele era um pregador independente da conferência. Ele era um pregador autossustentável e não tinha ligação com a conferência daquele dia. Estamos entrando em 2027. Que tipo de ministro, que tipo de ministério Deus levantará nestes últimos dias para preparar as pessoas para o fim do tempo de graça, a segunda vinda de Cristo? Vamos ler Lucas capítulo 1 juntos. Meus queridos, devo confessar que hoje começa uma jornada de 9 meses com vocês. Há muitas coisas que eu tenho a dizer, mas não consigo dizer tudo em um único sermão. O Senhor poderia ter criado o mundo inteiro em um dia, mas levou 6 dias. Tenham paciência, é uma série. Quanto tempo? Olhem comigo. Lucas capítulo 1, versículo 13. Zacarias e Isabel, vocês terão um filho. Seu nome será João. E o versículo 17 diz: ele irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e desobedientes à sabedoria dos justos. Vamos encomendar a leitura agora, para fazer o quê? Preparar um povo pronto para o Senhor em 27. Então, quem Deus levantará quando entrarmos em 2027? Homens como João Batista tinham ministérios independentes e autossustentáveis, mas não independentes de Deus, e sim dependentes dele. E para confirmar isso, consultem Malaquias, capítulo 4. Malaquias, a que capítulo vamos, meus amigos? Vejam só isso. Muito bem, amigos, aqui está. Estamos quase chegando em casa. 2026. Estamos nos aproximando de 2027, 2031. Consultem Malaquias, capítulo 4. E a Bíblia nos diz, no versículo 5... Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Foi a primeira vinda de Jesus, o grande e terrível dia. Não foi. Portanto, João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, foi um dos cumprimentos de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Mas a Bíblia nos diz que antes daquele dia terrível, no tempo da lei dominical, versículo 6, a maldição são pragas. Sim, e as pragas marcam a besta. Assim, pouco antes da crise da marca da besta, Deus levantará homens e ministérios como João Batista. E, meus amigos, acabamos de começar o mês de maio de 2026. Quantos meses faltam para entrarmos em 2027? O que estamos esperando? Meus amigos, somos informados de que no desejado de todas as nações, como o profeta João deve converter o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Observem as palavras em vermelho e diz: ao preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo, João Batista foi o que, amigos? Ele foi um representante. O que? Tudo bem, dentre aqueles que devem preparar um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. Será que Deus suscitará homens e ministérios como João Batista? Se isso não for incômodo, permitam-me ouvir um sonoro amém. Volume 3, capítulo 3.
O volume 3, página 62 diz: aqueles que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Assim como João Batista veio no espírito e poder de Elias para preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo, Deus está levantando homens assim e ministérios assim nestes últimos dias. Mas, meus amigos, quero dizer isto. Eu quero dizer isto. Não sei bem porquê. Isso está online? A falsa internet, eles não viram. Por que não? Muito bem, vamos voltar a essas declarações aqui sobre os 6.000 anos no plano de redenção. Essa é a número 1. Se você quiser tirar um print disso, vá ler aquilo. Número 1. Número 2. Segunda citação. Número 3. E número 4. 6.000 anos e então chega o fim. Essas não são minhas palavras, mas sim palavras da inspiração. Citação número 5 e declaração número 6. 6.000 anos e então chega o fim. Estas não são minhas palavras, mas sim palavras de uma escritora inspirada. Número 7, 6.000 anos e depois termina. A obra de destruição de Satanás chegou ao fim para sempre. Por 6.000 anos, é isso. Não são minhas palavras. Palavras da inspiração. E reparem agora que nos dizem que em 27 o marco era de 4.000 anos. Se você somar 2.000, chega a 2027. Você também pode tirar uma captura da tela disso. Vamos deixar isso para lá, meus amigos. Nem agora, nem normalmente. Pai Celestial, enquanto continuamos, conceda-nos cada vez mais a Tua presença. Sim, Senhor, as pessoas estão pedindo provas. Sim, Senhor, estamos apresentando provas a eles. Estas não são opiniões humanas, mas a palavra de Deus. E visto que está na palavra de Deus, devemos ensiná-la e pregá-la. Abençoa-nos agora, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 1. Para onde vamos, meus amigos? Vejam, amados, normalmente quando as pessoas pregam e ensinam sobre João Batista, elas costumam começar quando João iniciou seu ministério público. E a Bíblia, a inspiração e a história confirmam que João Batista começou seu ministério público em que ano, pessoal? Em que ano? Vamos lá. Em que ano? No ano 27. Ele começou a batizar pessoas, pregar, ensinar e até mesmo batizar Cristo. Repito, normalmente, professores e pregadores começariam a pregar e ensinar sobre João Batista quando ele iniciasse seu ministério público. Mas eu já ouvi qualquer pregador ou professor falar sobre o treinamento de João, a disciplina de João, porque Deus não pode usar você para fazer uma obra como a de João Batista, se você não tiver tido uma experiência como a de João Batista. A inspiração diz que nunca houve um homem que falasse como Jesus, porque nunca houve um homem que vivesse como Jesus. Ele não poderia ter falado assim se não tivesse vivido assim. Nunca houve um homem que pregasse como João Batista, porque nunca houve um homem que vivesse como João Batista. Ele não poderia ter pregado dessa forma se não tivesse vivido assim. Se você quiser essa citação, creio que esteja na página 244 de Obreiros e Evangelho. Nunca um homem falou como Cristo, porque nunca um homem viveu como Cristo. Obreiros do Evangelho, página 244. Observem com atenção, Lucas capítulo 1. Então, meus amigos, onde estava João Batista antes de sua apresentação pública em 27? Vocês sabiam, amigos, que João Batista esteve no campo? Onde ele estava? Ok, o que isso significaria para nós agora? Mas quando foi que João foi apresentado publicamente? Em que ano? No ano 27. Onde ele estava antes disso?
nos desertos da região montanhosa. O que vem por aí em breve? Em que ano? 2027, pois Deus levantará ministérios semelhantes. O que Deus está nos dizendo? Campo. Então, idealmente, qual seria essa palavra? Idealmente, em que ano deveríamos estar no campo? Se planejamos realizar nosso trabalho como João Batista. Vamos lá, amigos. Em Lucas capítulo 1, observem atentamente o versículo 76. Ele menciona João Batista como a criança. Todos observem o versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e estava no lugar. Falem comigo, onde ele estava no deserto até 27. Até o ano 27 no campo. Até sua apresentação no campo. Até que ele revelou sua apresentação para todo o mundo. E em que ano foi isso? Ano 27. Assim, antes de 27, João Batista estava crescendo no campo, no deserto. O que é isso, amados? Observem atentamente os versículos 39 e 40 do capítulo 1 de Lucas. Os desertos representam o campo. O que, meus amigos? Vamos, falem comigo. O que, meus amigos? O campo. Então, onde devemos estar à medida que 2027 se aproxima? Não estou falando de um assunto que você não entende. Quero falar com vocês. Pais, esse é o prazo final. Pais, esse é o prazo final. Idealmente, com a graça de Deus, vamos nos esforçar para estarmos no campo. Em que ano? Antes e em que ano? 2027. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. Isso pode ser feito, pois Deus agiu em favor de João Batista, de Zacarias, seu pai, e de Isabel, sua mãe. Deus pode nos dar a solução. Sim, abra a porta que precisa estar aberta. Se isso não for um problema, meus amigos, digam amém. O livro Lar Adventista, na página 137, diz: não há uma família em 100. Quantas, meus amigos? Não existe uma única família em 100 que terá uma melhora física, mental ou espiritual por residir em Atlanta. Amém? Amém? Amém. Ao residir em Orlando. Amém. Amém. No Brooklyn. Amém. Amém. Em que parte do campo devemos estar? Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. E voltemos a Lucas, capítulo 1, versículo 80, porque Deus quer que entendamos qual foi a preparação de João Batista antes de 27, quando ele foi apresentado publicamente e iniciou seu ministério público. O versículo 80 diz: e a criança cresceu. Qual é a palavra? Cresceu e se fortaleceu em espírito, claro, e isso não é para desmerecer aqueles que são divorciados, porque a Bíblia diria, e a criança cresceu, ele precisa crescer. Ele é o quê? Ele é um anão? Então, o que Deus está dizendo? Que tipo de crescimento é esse, meus amigos? Um crescimento espiritual, antes de 27. Então, o que Deus está nos dizendo? Deve haver um crescimento espiritual antes de que ano? 2027. Quando estivermos prestes a marcar 6.000 anos. A questão é, estou me tornando mais espiritual? A questão é, você está crescendo espiritualmente? Esta é uma mensagem de vida ou morte. Quantos de nós estamos neste prédio da igreja neste momento? Quantos de vocês estão online neste momento e acreditam que essa afirmação diz que não há uma única família em cada 100? Portanto, de 100, apenas um existe. De 2, ora, não há um em 100. Misericórdia. Então, talvez uma em cada 101. Talvez uma em cada 110 famílias. Nenhuma. Ninguém está pronto. E estamos jogando
Nossas mensagens não transmitem nenhuma urgência. Marcos capítulo 4. Então, quem quer crescer hoje, amém. Quem deseja conhecer os passos práticos para crescer espiritualmente e manter esse crescimento antes de 2027, esse é um marcador. Vá para Marcos capítulo 4 e veja o que a Bíblia diz no versículo 26 de Marcos capítulo 4. E ele disse: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. Lançasse o que? Semente. Versículo 27. E deve dormir e levantar-se à noite e dia, e a semente deve germinar e crescer. Ele não sabe como a misericórdia da terra produz frutos por si mesma. Primeiro a lâmina, depois o ar e por fim todo o milho no ar. E o versículo 29 diz que assim que o fruto aparece, Deus imediatamente coloca a foice, porque a colheita chegou. O movimento de dispersão da semente para produzir frutos simboliza o nosso caráter. A terra representa a mente. Então, o que representa uma semente? Aqueles que estão à minha esquerda. O que uma semente representa? Falem comigo. O coração é a palavra. O que eu digo é que a semente é a palavra. Lucas capítulo 8, versículo 11. Quero que todos vocês permaneçam em seus lugares em Marcos capítulo 4 e quero observar este ponto. A Bíblia diz que se essa semente permanecer em você, você não poderá pecar. Se essa semente, essa palavra permanecer em você, você não pode pecar, porque você nasceu de Deus. E eu quero essa experiência. E você? Quando devemos semear essa semente espiritual na mente? Quando exatamente a Bíblia diz que devemos absorver, ler, meditar, contemplar e ouvir a palavra de Deus? Qual é o melhor horário do dia, meus amigos? Bem cedinho pela manhã, antes do nascer do sol. Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 35. Essa é a experiência de Cristo. Meus queridos, vocês querem começar essa jornada de 9 meses? Todas as manhãs, antes do nascer do sol, dedique um tempo à palavra de Deus. E mais tarde darei algumas dicas práticas. Todas as manhãs dedique um tempo à palavra de Deus, como Cristo fez em Marcos capítulo 1, versículo 35, pois estamos nos perguntando como Cristo obteve vitórias sobre todas as tentações. Vejam, amigos, nunca houve homem algum que falasse como Cristo, porque nunca houve homem algum para concluir que vivesse como Cristo. Amém? Dedique tempo à palavra. E no Antigo Testamento, o que Deus enviou sobrenaturalmente ao seu povo, ensinando-os a receber o pão espiritual logo pela manhã. O que é que foi isso? Essa era o maná, e o maná representa o pão literal e o pão espiritual, a palavra. E a Bíblia diz, no capítulo 16 de Êxodo, versículo 13, e versículo 21, que quando o sol nasceu, o maná derreteu. Plante essa semente na mente para que você possa fazer o que? Crescer. Você pode fazer o que? Observem atentamente o que diz esta declaração. Muitos anseiam crescer em graça. É você? Eles oram sobre o assunto e ficam surpresos ao constatar que suas orações não são atendidas. São vocês, meus amigos? O Mestre vos deu uma tarefa para realizar, através da qual crescereis. Em vez de ficar ansioso com a ideia de que você não está crescendo em graça, simplesmente cumpra todos os deveres que lhe forem apresentados. Essa é a número 1. E qual é o seu primeiro dever? Para passar tempo em que? Vamos, falem comigo. Falar com quem? Dedique tempo à palavra, comungue com Deus, pela manhã, através da oração. E então, sobrenaturalmente, você crescerá. Você nunca conseguirá fazer uma semente germinar. Basta colocar a semente na terra e cuidar dela.
é uma obra sobrenatural, assim como no mundo natural, também no espiritual. Se isso estiver claro, meus amigos, digam amém. E depois da sua devoção a Cristo, diz o texto, carregue o fardo das almas em seu coração, amém? E por todos os meios concebíveis, procurem salvar os perdidos. É compartilhando que você cresce. Se estiver claro, digam amém. Amém. E é assim que você cresce. Comece a jornada de 9 meses. Continuar. Pare de se preocupar se você está crescendo ou não. As plantas não crescem por meio de nenhum esforço consciente. Não, 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 não. A planta não está em constante preocupação com seu crescimento. O quê? Ela simplesmente cresce sob a supervisão de Deus. Meus amigos, guardem com carinho o capítulo 4 de Marcos e me acompanhem em suas Bíblias até o capítulo 3 de 1 João. 1 João, pois a Bíblia diz que se plantarmos a semente na mente, a palavra na mente, se fizermos isso logo de manhã cedo, chegaremos a um ponto em que deixaremos de pecar. Você escolhe não pecar, e essa deve ser a minha experiência, a sua experiência. À medida que nos aproximamos de 2027,